pessoal, então, voltando, eu vou tentar explicar aqui para vocês o que, obviamente, na minha visão de um professor de processo penal que tem formação em filosofia, está no cerne, nos fundamentos dessa grande discussão sobre a teoria geral do processo ou a teoria própria do processo penal. E, a meu ver, o fundamento dessa grande discussão, o cerne do problema, está em questões de filosofia política. Explico. De uma forma geral, quem trabalha com teoria geral do processo compreende o processo a partir de uma teoria que eu tenho certeza que vocês conhecem, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos já ouviram falar, e que fundamenta a existência do Estado, que é a teoria do contratualismo, ou a teoria do contrato social. Tá? E por que eu digo isso? Porque, de acordo com a teoria do contrato social, todos concedemos uma parcela da nossa liberdade para que o Estado faça a gestão da ordem. E por isso o Estado ele arregimenta essas liberdades e passa a ter o direito de punir aqueles que violem a ordem. Com isso, para que o Estado, portanto, possa conter, não é, a violação da ordem social, a partir da união, né, de cada uma das liberdades que os cidadãos concedem no contrato social ao Estado, o Estado, então, passa a ter o direito de punir toda vez que alguém viola a ordem. Para fazer valer o seu direito, o Estado, então, vai ter que deduzir a pretensão em juízo para que o juiz, julgador, reconheça ou não a existência desse direito de punir no caso concreto. Isso é a base da teoria geral do processo, ao admitir que o Estado tem o direito de punir, mas para que ele possa exercer esse direito, ele precisa ter esse direito reconhecido. Portanto, ele deduz a pretensão de ter o seu direito reconhecido em juízo. Isso gera um problema. O problema é que, ao compreender a punição como um direito do Estado, e ao compreender o processo como um instrumento para a satisfação desse direito, toda a teoria do processo ela se constrói como um instrumento de satisfação da pretensão punitiva do Estado. Da pretensão punitiva, leia-se, da pretensão de que o Estado reconheça o direito de punir, o Estado juiz reconheça o direito de punir do Estado. Eu não trabalho com essa compreensão de filosofia política, então aqui nós temos um rompimento. A meu ver, a punição é um poder e não um direito. Eu, na verdade, me fundamento na compreensão sobre poder de Foucault. O poder, ele não se solicita, ele se exerce. A punição, na verdade, ela é um poder, ela é exercida, ela se exerce. Portanto, a grande questão aqui é saber o seguinte: se o poder se a punição é um poder do Estado e ela se exerce, ela não precisa ser deduzida em juízo para que o juiz reconheça que ela pode ser exercida na medida em que é um poder. Então, para que serve o processo? Porque numa visão de teoria geral do processo, própria do processo civil, o processo é um instrumento para a satisfação do direito de punir. Na minha visão, em que a punição é um poder, na verdade o processo é um instrumento para a contenção do exercício arbitrário desse poder. Portanto, o processo ele é o instrumento que racionaliza o poder de punir. O poder de punir, portanto, não é um direito, é um poder. Né? E veja, se não for submetido ao processo, ele é exercido de maneira abusiva. Digo, quando a polícia
entra numa comunidade, mete o pé na porta de um morador da comunidade, entra na casa dele, prende a pessoa e leva para a delegacia, o poder está sendo exercido. Ah, mas Santoro, essa punição não é a pena. Mas é uma punição, é um poder, ele está sendo exercido. Posteriormente ele será controlado e vai ser dito, isso não podia, foi ilegal. Mas quem vai efetivamente negar que ele foi exercido? Quem vai negar? Ele foi exercido. Pode-se dizer posteriormente que é abusivo. Exatamente porque o processo está lá como instrumento de contenção do abuso do poder de punir. Então aqui há uma grande diferença entre o fundamento filosófico de quem trabalha com teoria geral do processo, a partir da teoria do contrato social, e que entende que a punição é um direito e que o Estado deduz ela em juízo para ter esse direito reconhecido, e quem, como eu, entende que que a punição é um poder e não um direito, e ele é exercido, mas ele pode ser contido. O abuso desse poder pode ser contido, e o processo é um instrumento de contenção desse abuso. Por isso é que a teoria dualista do processo. Por que dualista? Porque eu teria uma teoria do processo civil e uma outra teoria do processo penal, ao contrário da teoria unitária. Então a teoria dualista, os críticos como eu, propõem que seja abandonada a teoria unitária de processo. A teoria que vocês conhecem como teoria geral seria a teoria do processo civil. Que seja formulada uma nova teoria do processo a partir da ideia de que a punição é um poder, ou seja, não é um direito, não é o ius puniendi, não é a pretensão punitiva, como vocês veem de forma corrente nos manuais, mas o poder de punir, e é preciso formular uma teoria de processo, compreendendo a punição como um poder, e que, portanto, o processo precisa ser instrumentalizado para conter e racionalizar o abuso desse poder. E é para isso que os críticos da teoria geral do processo pensam em uma teoria própria do processo penal. O cerne dessa teoria, portanto, é constitucionalizar e convencionalizar o processo penal como uma forma de humanizá-lo, torná-lo apto à defesa dos direitos humanos. Porque o poder de punir não pode ser exercido de maneira desumana. É preciso que tenha respeito à Constituição, então é uma teoria que respeite a Constituição, que respeite as convenções internacionais sobre direitos humanos, e assim a teoria não vai instrumentalizar o processo para satisfazer o direito de punir. Ela vai instrumentalizar o processo para que o processo sirva como um dique de contenção do exercício abusivo e arbitrário do poder. Essa, portanto, é a ideia central daqueles que criticam a teoria geral do processo e advogam a causa, digamos assim, da construção de uma teoria própria do processo penal. Para finalizar, quero deixar claro que não existe uma única teoria própria do processo penal. Existem vários autores que desenvolvem suas teorias, mas existem pontos centrais e, como eu disse no bloco passado, durante todo o nosso curso, eu vou apresentar a vocês os pontos centrais, tanto de quem trabalha com teoria geral do processo, como quem trabalha com teoria própria do processo penal. Essa aula serviu para que vocês entendam a existência dessa imensa discussão no processo penal brasileiro.